Educa TV apresenta Educa Acontece, primeira edição. Olá, bom dia! Estamos no ar com Educa Acontece, primeira edição. Desde já agradecemos pela sua audiência e olha, você que é de Campinas ou de outras cidades da nossa área de cobertura pode nos ajudar a fazer o jornal. Pode e deve. Se você tiver alguma sugestão de alguma reportagem, alguma curiosidade aí da sua escola, do seu bairro, é só mandar para o nosso WhatsApp. Anote o número 19 98 437 4148. Temos também o bom e velho e-mail, o endereço jornalismo.educatv@educa.campinas.sp.gov.br. Vamos agora aos destaques desta edição do Educa Acontece da Manhã. Dia Internacional da Alfabetização. Campinas desenvolve políticas públicas para assegurar cada vez mais o avanço do aprender a ler e a escrever. Coordenadora do Programa Municipal de Leitura e Escrita do Cefortep destaca a importância do Dia da Alfabetização e que a data serve para resgatar princípios. 34 organizações empresariais de Campinas recebem o selo Empresa Amiga da Primeira Infância. E começamos esta edição falando de um assunto muito importante para a educação. Nesta semana é celebrado o Dia Internacional da Alfabetização, o dia 8 de setembro. Esta data foi criada em setembro de 1967 pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de ressaltar a importância de aprender a ler e a escrever para o desenvolvimento social e econômico. Aqui em Campinas, a Rede Municipal de Ensino tem desenvolvido várias políticas públicas para assegurar cada vez mais a alfabetização, como estimular a educação de jovens e adultos. Há também exemplo de uma aluna que escreveu um livro de poesias. Veja na reportagem da Viviane Marim. A alfabetização desempenha um papel fundamental na vida de cada indivíduo e na sociedade como um todo. É mais do que simplesmente aprender a ler e a escrever. É o alicerce sobre o qual se constrói o conhecimento, a comunicação e a capacidade de participar ativamente na sociedade. Com o tema em mãos e celebrando o Dia Mundial da Alfabetização, visitamos uma sala de educação para jovens e adultos, com o intuito de conhecer mais sobre o processo de alfabetização desse público que busca uma nova realidade pessoal. A minha experiência com a EJA já tem aí mais de 2 décadas e sempre uma motivação, uma alegria poder participar da realização dos sonhos desses alunos, né? Alunos que tiveram seus direitos negados, né? Eles retornam às salas de aulas e quando eles chegam aqui, eles veem uma realidade que muitos nunca frequentaram a sala de aula. Estudei 3 meses quando eu era criança, 3 meses só. Mas só que eu sempre gostava de ler, né? Tudo que eu pegava eu lia. Não escrevia muito bem, mas lia. Aí agora eu tive essa oportunidade, né? Depois de velha. Aí, porque sempre eu tive vontade, mas nunca consegui. O professor fala da satisfação que é poder alfabetizar alguém. É um trabalho, mas é um trabalho com felicidade, com muita dedicação, né? Somos profissionais e profissionais que estamos comprometidos com essa transformação. Mas eu digo, o esforço é deles, né? A gente ajuda, a gente participa, a gente oferece as atividades, oferece as metodologias diferenciadas das que nós trabalhamos com as crianças, né? Tem que levar em conta isso, porque é um público específico que tem expectativas. Primeira vez que eu estudei agora, comecei com 50 anos estudar. Estou com 4 anos aqui. Estou catando letra ainda, leio um pouquinho. Aqui eu aprendo muito, aqui um pouquinho na lousa. As colegas que ajudam também. A alfabetização ela é transformadora. Quando se fala em educação de jovens, adultos e idosos, além dela ser transformadora, ela passa a participar de um processo de inclusão social. Inclusão social. Por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, existem as políticas públicas, mas ela nem consegue fazer usufruto dessas políticas públicas por causa da sua dificuldade de comunicação.
O acesso ao ensino básico de qualidade ainda é uma realidade distante para muitas pessoas, que encontram dificuldades para se alfabetizar ou continuarem os estudos, devido a desigualdades sociais ou mesmo preconceito. Né? Se a gente fizer o recorte de gênero, nós vamos ver que as mulheres não estudaram porque muitos dos pais não deixaram, depois de um tempo os maridos não deixaram, né? E também uma outra realidade é com relação ao trabalho, né? Muitos deixaram de estudar lá na idade quando criança, para estudar, né? Deixaram para se dedicar ao trabalho. Quando era nova na roça, né? Estudei só esses 3 meses. Não deu para ir mais. Meu pai não deixou a gente estudar mais. Era só trabalhar na roça. Aí depois casei pior, né? Porque o marido também não deixava de jeito nenhum. E aí eu tive 4 filhos, e cada vez mais difícil, né? Sou pobre, vim de lugar muito difícil, deixei 3 filhos, que eu sou baiana. Não tinha condições de estudar. Quando eu cheguei para aqui com 22 anos, eu tinha que farriar, tinha que trabalhar, tinha que beber, tinha tudo. E eu esqueci da escola. Quando é agora, minha ficha caiu, né? O 50 chegou, aí foi a minha vez de vir estudar. Dados da FUMEC revelam que Campinas apresenta um preocupante número de mais de 15 mil indivíduos analfabetos absolutos. No entanto, políticas públicas impulsionam o acesso à alfabetização e promovem uma ferramenta essencial, a inclusão social. A pequena Maiara, portadora da síndrome do X frágil, é um exemplo inspirador. Com apoio e incentivo da sua professora de educação especial, ela encontrou na educação inclusiva o suporte necessário para desenvolver seu talento e escrever poesias. E ela se apresentou muito tímida, os professores diziam que ela não questionava, não indagava, então, por vezes, ela não entendia um conteúdo por conta dessa timidez de não fazer perguntas, né? Então, eu resolvi sondar, fazer com que ela fizesse leituras em voz alta, ver que tipo de leitura que ela gostava. E, para meu espanto, ela gostou muito de poemas, né? Eu iniciei com esse livro, Celebre a Poesia que Está em Você, e ela lia em voz alta no início de costas para mim. Aos poucos, foram aparecendo alguns pedacinhos de papel com versinhos ilustrados, dados pela aluna para a professora. Foi o início de uma relação transformadora. Em um caderno especialmente confeccionado pela Roseli, muitos poemas foram surgindo. O que você conta ali? Você observa alguma coisa? Como que vem as mensagens para você? Eu observo, aí eu escrevo e faço poema, pensando, né? Através do dia a dia. E eu brinquei com ela. Maiara, isso dá um livro. Ela é professora, é meu sonho. O olhinho brilhou, né? Com o auxílio do Centro de Produção de Materiais Adaptados, hoje, ao lado de familiares e amigos, elas comemoram na escola o lançamento do livro A Poesia Habita em Todo Lugar, uma obra que celebra a visão ampla e perseverante de uma professora que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do potencial da aluna. Eu consegui despertar nela coisas boas, porque quando o aluno acerta, ele vai ganhando confiança. Quanto mais acertos ele tem, mais confiança ele ganha. E essa confiança vai fazer com que ele aprenda outras coisas. Vai abrir a mente, eu sou capaz. Então, a minha ideia é fazer com que os alunos se sintam capazes. Ela escreveu 13 poemas, tudo da mente dela, tudo saiu da mente dela. O que ela comia, ela pegava e fazia. Se ela pensava em alguma coisa que podia escrever um poema, ela escrevia também. É muito especial o que está acontecendo aqui hoje, para ela, quanto para mim. Imitando a Malala, né, que foi uma criança que também escreveu, ela sempre diz que quando há um lápis ou uma caneta, um livro, um aluno e um professor, é possível mudar as coisas. Para ela, era possível mudar o mundo. A alfabetização abre caminhos para os sonhos. Cada passo dado representa uma oportunidade de alcançar algo novo. O que a senhora deseja daqui para frente com os estudos? Melhorar, né? Cada vez mais. Vai continuar? Vou continuar, se Deus quiser. Deus me dando vida de saúde, eu vou continuar.
é para que todas as pessoas que estão assistindo esse programa, que essas pessoas realmente se sensibilizem e procurem ficar mais atentas a quem não sabe ler e escrever, as pessoas semi-alfabetizadas, porque a dificuldade, ela acontece no silêncio. Ela sofre com isso, mas muitas vezes ela não se manifesta. Então, para que nós possamos ficar mais atentos a esse grupo da sociedade. A gente continua ainda repercutindo sobre o Dia Internacional da Alfabetização, que no calendário oficial de Campinas foi incluído em 2011. A gente conversa com o nosso repórter Wesley Tadeu, que está lá na nossa redação e traz para a gente uma análise sobre a importância de debater o assunto. Wesley, você conversou com a coordenadora do Programa Municipal de Leitura e Escrita, do Cefortep, que explicou que a data serve para retomar o princípio não só para a escola, mas também para os próprios alunos, não é mesmo? Bom dia, Lilian. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela tela da Educa TV. Isso mesmo, eu conversei com a Celisa Bonamigo, que é a coordenadora do Programa Municipal de Leitura e Escrita, ligado ao Cefortep, o Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional, que é um órgão ligado à Secretaria Municipal de Educação. Sobre o Dia Internacional da Alfabetização, ela avalia que é uma oportunidade para rever princípios tanto para os educadores quanto para os próprios alunos. Veja trecho da entrevista. Trazer esse tema para discussão é sempre muito importante, porque, como eu falei no início, a alfabetização ela não tem um fim, né? Se a gente acredita, como Paulo Freire, que a alfabetização ela é uma leitura do mundo, da vida, né? Então, ela não tem fim, né? Então, a gente tem que sempre estar se aprimorando, sempre tem que estar se apropriando de textos diferentes, textos mais complexos, né? Palavras que a gente não conhece. E isso tanto para as crianças quanto para os adultos. A gente também tem adultos, né, na rede e que precisam desse movimento constante de olhar para os textos, para as palavras, e trazer essa relação com a vida. Então, acho que a data é um pouco esse lembrete, né, da gente retomar princípios que são importantes para a escola, que são importantes para as crianças que frequentam a escola, para os professores e para a educação de uma forma geral, né, dessa leitura do mundo, de trazer a vida mesmo para dentro da escola. Lília, em 2021, foi oficializado aqui em Campinas o Programa Municipal de Leitura e Escrita. Celisa também explicou um pouco sobre a composição deste programa. Conta com 2 articuladoras centrais, que são professoras da rede, que trabalham aqui com a gente, e também conta com outras 6, se não me engano, 6 articuladoras, que são articuladoras que fazem HPs com a gente. Então, elas vão junto conosco para as escolas, a gente faz as reuniões que são os TDCs, né? Certo. A gente faz reuniões com os monitores e agentes, sempre falando da leitura e da escrita. O nosso objetivo principal é colocar o tema da leitura e escrita em discussão. Não só a alfabetização que a gente entende pelo início do processo, que é quando a criança aprende a decodificar as palavras e tal, mas também essa alfabetização ao longo da vida e uma alfabetização humanizadora. Então, é uma alfabetização que lida com leituras de diferentes tipos de textos, que lida com outras formas de interação com a leitura e com os livros, né? Certo. E, então, a preocupação do programa é essa. E, além de tudo, também compartilhar os princípios e os objetivos das diretrizes municipais, que esse ano aqui, o ano passado fizeram 10 anos, né? Certo, entendi. Então, a gente também tem esse como principal objetivo isso, de disseminar os princípios e os objetivos das diretrizes. É preciso ficar claro para o público que nos acompanha que o programa busca oferecer aos educadores mecanismos para assegurar o avanço e, consequentemente, o fortalecimento da leitura e escrita. Veja o que a Celisa explica. A gente discute tanto aspectos conceituais em relação à literatura, à leitura e à escrita, quanto aspectos metodológicos também. Então, como fazer, né? Como é que o professor, lá na sala de aula com as crianças, ele lida com algumas dificuldades?
com crianças, por exemplo, que têm pouco acesso a livros, a leitura? Como é que eles conseguem trabalhar dentro da escola para ajudar essas crianças a se relacionarem melhor com a leitura e com a escrita? Assegurar o avanço nas questões relacionadas à leitura e escrita não basta apenas ter um projeto, é preciso de investimentos. A coordenadora do programa municipal afirma que a Secretaria de Educação não poupa investimentos na compra de livros para os mais de 61 mil alunos da rede municipal de ensino aqui de Campinas. Eu já perdi a conta de quantas compras de livros foram feitas. Livros tanto para educação infantil quanto para ensino fundamental. Eu diria que acho que umas 6 compras grandes, assim, grandes, que todas as crianças receberam kits de livros, todas as bibliotecas das escolas receberam kits de livros, sempre livros que são avaliados aqui pela equipe, que são indicados pelos professores das escolas, que são indicados em projetos de literatura ou de leitura que as escolas fazem. Então, assim, o investimento em compra de material bibliográfico tem sido bem grande mesmo. E livros de qualidade, livros bons, livros de boas editoras. A gente tem tomado esse cuidado, né, de livros que são bonitos, livros bem editados, livros com textos interessantes, livros, por exemplo, um livro que teoricamente seria indicado para uma criança, que pode ser trabalhado até no ensino, nos anos finais. Um outro ponto da entrevista muito importante, no qual a gente abordou, envolve o estímulo à leitura e a concorrência com os atrativos da tecnologia. Veja o que Celisa também disse a respeito disso. A gente não pode também fazer uma contraposição entre o livro físico e a tecnologia, porque as crianças que estão nas escolas nasceram com o celular na mão, né? Então, o que a gente faz? A gente mostra que é possível fazer coisas juntas. Então, por exemplo, eles estão lendo um livro físico, não sabe o que significa determinada palavra. Usa o celular para pesquisar no dicionário o significado daquela palavra, outros usos para aquela palavra, né? Que outros autores discutem temas daquele livro que eles estão lendo, né? Então, a gente precisa fazer uma interação entre a tecnologia e os livros físicos, né? Eu acho que o livro mesmo, ele nunca vai acabar. Impossível disso acontecer. Até porque tem alguns estudos, eu não sei se você tem acompanhado, principalmente na Europa, de alguns países que estão abolindo parte da tecnologia das escolas, né? Certo. Estão trazendo mais o livro físico mesmo, porque a superexposição às telas e essa questão dos links e essa desatenção que cria na gente é prejudicial, em exagero, né? Mas a gente também não pode fazer uma contraposição, porque senão a gente afasta as crianças dos livros ao invés de aproximar. Bom, Lilian, é isso que a gente fala sobre a alfabetização. Volto com você aí no estúdio. E a gente vai para um breve intervalo e voltamos com uma reportagem sobre o selo Empresa Amiga da Infância. 34 empresas receberam certificação por adotar políticas de benefícios voltadas a famílias que têm crianças entre 0 e 6 anos de idade. Não saia daí. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece de volta aqui pelo canal 12.2 da sua TV aberta. O assunto agora é primeira infância. A Prefeitura de Campinas entregou o selo Empresa Amiga da Primeira Infância a organizações da cidade que adotam políticas de benefícios voltadas a famílias que têm crianças entre 0 e 6 anos de idade. 34 empresas foram contempladas com a certificação em um evento promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico,
tecnologia e inovação em parceria com o Plano Primeira Infância Campineira, o PIC. Eu acompanhei este evento e trago agora os detalhes para você. Para reconhecer o trabalho de empresas que adotam políticas voltadas para famílias que têm crianças com idades entre 0 e 6 anos, a Prefeitura de Campinas entregou o selo Empresa Amiga da Primeira Infância a 34 corporações da cidade no último dia 16 de agosto. O selo é uma iniciativa do PIC, Plano pela Primeira Infância Campineira, que orienta as ações do poder público e da sociedade civil na defesa, promoção e realização dos direitos e planejamento da cidade para as crianças nessa faixa etária. Para receber o selo, as empresas precisam atender a pelo menos um destes critérios: licença maternidade de 180 dias e licença paternidade de 20 dias, auxílio creche para dependentes de até 7 anos de idade ou disponibilização de berçário para crianças de até 24 meses, plano de saúde familiar, acompanhamento diferenciado em casos de dependentes com deficiência, sala de coleta e apoio à amamentação, fraldários instalados nos banheiros e espaço recreativo ou literário destinado às crianças. Para o coordenador do PIC, Thiago Ferrari, o selo é uma forma de incentivar que mais organizações adotem políticas voltadas para este público. São diversos trabalhos. Primeiro, implantação das políticas públicas de primeira infância nos diversos setores da prefeitura e também um trabalho de mudança de comportamento da sociedade. Para a sociedade entender por que existe essa delimitação de primeira infância, por que é importante investir na primeira infância, e eventos como esse a gente faz com que outras empresas se inspirem, entendam a importância, e a gente também reconhece essas empresas que entendem que investir em uma política, numa cultura que cuida da primeira infância, do cuidador da primeira infância, traz reflexos positivos para a empresa e para a sociedade. Daniela Caparrós, gerente de recursos humanos de uma multinacional que foi contemplada com o selo, afirma que o reconhecimento pode estimular que outras empresas adotem condutas semelhantes. Acredito que seja importante para que a gente possa incentivar outras pessoas, outras empresas, a adotar o mesmo tipo de conduta e propiciar investimento para que as empresas também tenham condições de oferecer outros benefícios diferenciados que possam ajudar nessa primeiríssima infância, né? E também ajudar os pais que voltam ao mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que é super importante para que as pessoas tenham reconhecimento e possam, assim como a Sanofi, como a empresa que eu sou hoje, reconhecer e investir nesse tipo de iniciativa. Em outra empresa certificada pela Prefeitura, um shopping de Campinas, entre as iniciativas, há espaços preparados para receber mães com filhos que estão na primeira infância, como locais preparados para a amamentação, entre outras. E a gente tem estruturas no shopping também para atender, onde as mães, as crianças e os pais conseguem ter um ambiente mais acolhedor para receber essa primeira infância da maneira que ela merece. É uma fase que merece um carinho especial. Merece, é aí a formação, né? Os adultos bons vêm de uma infância legal. Você sabe que a programação da Educa TV é bastante diversificada. Temos programas para todos os gostos, como entrevistas, curiosidades, cinema e também para o público infantil. Na próxima semana, o programa Caiu na Rede mostra o projeto Afro Leonor, que trata a educação antirracista. O trabalho foi desenvolvido pela EMF Leonor Savi Chaib. O Caiu na Rede, episódio inédito, vai ao ar na quarta-feira, dia 11 de setembro, às 6 da tarde. Esporte. Estão abertas as inscrições para a segunda edição das Olimpíadas do Servidor da Prefeitura de Campinas. O evento esportivo acontece do dia 23 deste mês até o dia 19 de novembro, com disputas em diferentes modalidades. São 10 no total. Os servidores poderão competir no futsal feminino, no vôlei, basquete, xadrez, damas, queimada, futebol society, natação, passeio ciclístico e corrida. As Olimpíadas do Servidor são realizadas pelas Secretarias de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e Esportes e Lazer. Inscrições são feitas pelo site portal.campinas.sp.gov.br/sites/Olimpíadas do Servidor. E por hoje é só. Mais uma vez, eu agradeço pela sua companhia
nessa edição do Educa Acontece, que passa agora pela manhã. A gente se encontra logo mais à noite na segunda edição. Continue acompanhando toda a nossa programação ao longo do dia aqui pelo canal 12.2 e também pelo nosso streaming no endereço educaflix.campinas.sp.gov.br. Procure a gente também nas redes sociais. E a gente encerra com imagens do Palácio dos Azulejos, na Rua Regente Feijó, no centro de Campinas. Construído em 1878, o prédio histórico abriga hoje o MIS, que é o Museu da Imagem e do Som. Até mais! Educa TV apresentou Educa Acontece. Primeira edição.